Você já se perguntou o que realmente acontece com uma alma no dia 31 de dezembro, quando você reza por ela, enquanto o mundo faz contagem regressiva, estoura fogos e finge que o tempo é só festa? Santa Catarina revela que nessa noite, o invisível não está parado. Há almas que esperam, há graças que descendem, e há um ato simples que pode se tornar um resgate de misericórdia. Quando a Igreja concede a possibilidade de uma indulgência plenária ligada ao hino Te Deum rezado publicamente no último dia do ano, em ação de graças, unido à missa. A confissão, a comunhão é a oração nas intenções do Sumo Pontífice, para que a misericórdia de Deus alcance também aqueles que já não podem merecer por si mesmos. A tradição ensina que a indulgência pode ser aplicada a uma alma falecida por modo de sufrágio, e nessa noite o seu sim pode se tornar ponte para quem não tem mais como voltar atrás e consertar o que ficou inacabado. Se essa mensagem já está tocando algo em seu coração, escreva nos comentários: Santa Catarina, interceda por mim, e una-se a uma corrente de fé que atravessa o tempo e o invisível. Você talvez pense que o dia 31 é apenas um corte no calendário, mas a alma sabe que o tempo não é brincadeira. Santa Catarina, na sua vida de oração e penitência, aprendeu a olhar para o ano como um dom e como uma conta que um dia será pedida. E é por isso que ela nos faz enxergar uma coisa que muita gente evita: há pessoas que morrem em paz com Deus, mas ainda precisam ser purificadas para ver o rosto do Senhor. Porque o amor de Deus é santo e a santidade não convive com manchas. E aí vem o mistério: depois da morte, a alma não pode mais construir méritos como nós fazemos com a oração, a caridade e a conversão no tempo. Ela depende das preces e dos sufrágios dos vivos. E quando você reza por ela no dia 31, você está fazendo algo que o mundo não entende. Você está tocando a eternidade com um ato feito dentro do tempo. Você está dizendo a Deus: Senhor, eu não quero terminar o ano apenas pensando em mim. Eu quero terminar o ano amando alguém que já não pode se defender sozinho. E isso é profundamente cristão, porque é amor que se fazenda pequeno e concreto. Santa Catarina ensinava que existem noites em que a caridade se torna mais urgente, porque a distração do mundo fica mais forte. O inimigo ama um fim de ano sem Deus, porque um fim de ano sem Deus fazendo a pessoa acreditar que a vida é só uma sequência de dias sem juízo, sem eternidade, sem prestação de contas. Mas quando você termina o ano de joelhos, mesmo que seja por poucos minutos, você faz o contrário. Você reconhece Deus como Senhor do tempo e Senhor da sua história. E nesse ato humilde, você oferece um bem imenso às almas, porque você está ligando a sua pequena oração ao tesouro espiritual da Igreja, a comunhão dos santos, e a misericórdia que Deus quer derramar. E é aqui que o Te Deum entra como uma chave. O Te Deum é um hino antigo de ação de graças, e a Igreja concede indulgência plenária a quem o reza ou canta publicamente no último dia do ano, numa igreja ou oratório, em ação de graças pelos benefícios recebidos. E você precisa entender isso com simplicidade. Indulgência não é comprar perdão, nem pagar Deus, nem um atalho fácil. Indulgência é a Igreja, pela misericórdia de Cristo, aplicando remissão das penas temporais devidas pelos pecados já perdoados, para curar consequências e apressar purificação. E para ser plenária exige um coração de verdade, desapego de todo pecado mesmo venial, confissão sacramental, comunhão eucarística, e oração nas intenções do Sumo Pontífice, além da obra prescrita, que neste caso é o Te Deum rezado publicamente no dia 31. Você percebe como isso muda tudo? Porque a sua última noite do ano pode deixar de ser apenas uma noite de barulho e virar uma noite de reparação. E reparação não é peso, é amor que conserta. Santa Catarina diria: se você quer dar um presente verdadeiro a Deus no fim do ano, dê a Ele um coração agradecido e uma alma que intercede.
E quando você faz isso, algo acontece com a alma por quem você reza, mesmo que você não veja, mesmo que você não sinta. Porque o invisível se move no ritmo da graça, não no ritmo das nossas sensações. Agora, guarde um ponto muito prático que Santa Catarina faria questão de repetir. Não basta saber que existe indulgência, é preciso preparar o coração. Se você quer oferecer esse sufrágio por uma alma, faça da forma mais limpa possível com reverência e verdade. A orientação pastoral de muitos lugares ajuda o fiel a se organizar falando em confissão próxima, muitas vezes como 8 dias antes ou 8 dias depois, mas o centro é este: estar em estado de graça, querer de verdade se desapegar do pecado, e viver esse momento como um ato real de fé. O mais importante é isto: você estar em estado de graça, querer se desapegar do pecado, e viver esse momento como um ato real de fé. Porque o que liberta não é uma fórmula. O que liberta é Cristo, e Cristo age no coração que se entrega. E então chega o momento em que a pergunta fica mais pessoal: por quem você vai rezar nesta noite? Você vai lembrar daquelas almas que ninguém lembra? Você vai oferecer o Te Deum por um parente, por um amigo, por uma alma que morreu sozinha, por um sacerdote falecido, por uma pessoa que você nem conhece, mas que Deus coloca no seu caminho? Porque aqui está uma verdade que Santa Catarina amava: o amor não precisa de reciprocidade para ser verdadeiro. O amor só precisa ser amor. E a oração pelos mortos é um dos amores mais puros, porque não tem aplauso, não tem retorno, não tem vantagem. Tem só caridade. E caridade move céu e terra. Você já reparou como o inimigo tenta transformar o dia 31 em uma noite de esquecimento, como se tudo pudesse ser apagado com festa, e como se você não precisasse encarar a verdade da sua vida? Santa Catarina ensinava que o maior engano do fim do ano é a ilusão de que o tempo é seu. O tempo não é seu. O tempo é dom. E todo dom um dia se presta contas. Mas essa prestação de contas para quem ama Deus não é desespero. É um chamado à conversão, é a gratidão. E é por isso que o Te Deum é tão forte, porque ele fazenda você terminar o ano do jeito certo, agradecendo a Deus e reconhecendo que tudo foi sustentado por Ele. E quando você agradece, você desarma o orgulho, e quando você desarma o orgulho, você abre espaço para a misericórdia circular. Santa Catarina nos mostra que a alma em purificação vive uma sede de Deus. E essa sede é tão forte que qualquer ajuda é um alívio. Você não precisa imaginar cenários. Basta entender o essencial. A alma quer Deus, e está sendo purificada para ver Deus. E você aqui ainda no tempo pode ajudar. Você pode unir a sua oração à igreja, pode unir o seu ato ao sacrifício da missa, pode unir a sua gratidão ao coração de Cristo. E essa união tem peso. Talvez você se pergunte se isso funciona. Santa Catarina responderia: funciona como Deus quer, no tempo de Deus e com a sabedoria de Deus. Você não controla a graça, você coopera com ela. E aqui está o ponto mais belo: mesmo que você não saiba quem foi beneficiado, Deus sabe. Mesmo que você não veja nada, o céu viu. E quando você oferece uma indulgência por uma alma, você está pedindo que Deus aplique aquela remissão e acelere sua purificação. E agora eu quero trazer você para a cena interior que Santa Catarina gostaria que você vivesse. Imagine você no dia 31, com o ano pesando nos ombros, erros, quedas, palavras que não voltam, dias em que você não rezou, dias em que você rezou com distração, momentos de impaciência, pecados que você venceu e pecados que você repetiu. E agora imagine que no meio disso, você decide fazer algo real. Você agradece a Deus pelo que Ele sustentou, você se arrepende do que foi ruim, você pede perdão. Você faz um propósito. E então, em vez de terminar tudo em você, você estende a mão para uma alma. Senhor, por amor, acolhe esta alma. Isso é um recomeço de verdade. E é aqui que o inimigo vai tentar. Ele vai tentar te distrair.
Ele vai tentar te dizer que isso não importa. Ele vai tentar te dizer que você pode fazer depois. Santa Catarina diria: não negocie com a distração, porque uma distração no fim do ano pode virar um ano inteiro vivido sem direção. E uma noite bem vivida pode virar um ano inteiro mais fiel. Agora, eu preciso te fazer uma pergunta direta, porque ela é o centro do roteiro. Se hoje fosse o seu último dia, você queria que alguém rezasse por você com seriedade? Se a resposta for sim, então você já entendeu o chamado. Porque a caridade que você deseja receber, você deve semear. E a noite do dia 31 é um campo imenso para semear. Inscreva-se no canal Revelações de Santa Catarina e ative o sininho. Cada vídeo aqui é uma ponte entre você e as verdades eternas que os santos nos revelam. Seu clique pode transformar vidas. Agora vamos fazer isso caber na sua vida real, sem complicar. Se você quer lucrar a indulgência plenária do dia 31 e oferecê-la por uma alma, ajuste a sua noite com 3 decisões. A primeira decisão é a de gratidão. Você vai agradecer a Deus de verdade, não só pelo que foi fácil, mas até pelo que foi cruz, porque Deus te sustentou mesmo na dor. A segunda decisão é a de conversão. Você vai se aproximar da confissão com honestidade e vai terminar o ano sem fingimento, com a alma limpa, na medida do possível. A terceira decisão é a de caridade. Você vai oferecer aquilo por alguém. Essas 3 decisões transformam o fim do ano em início de eternidade. E talvez você diga: mas eu não consigo ir à igreja. Santa Catarina não te jogaria culpa, ela te daria um caminho. Faça o que você pode, una-se espiritualmente, reze com o coração, procure a missa quando possível. Mas se você pode, vá. Porque a indulgência do Te Deum está ligada à recitação pública no último dia do ano em igreja ou oratório. Onde há igreja, há altar. Onde há altar, há Cristo. Onde há Cristo, há poder de misericórdia. Agora, antes de avançarmos, eu quero que você perceba a promessa do título sendo cumprida com clareza. No dia 31, quando você reza pelas almas, você não está fazendo lembrança. Você está cooperando com uma graça que a Igreja oferece, unindo o seu fim de ano ao louvor do Te Deum e as condições espirituais que tornam essa oferta verdadeira. E isso pode mudar o destino de uma alma, e vai mudar o seu coração, porque quem aprende a rezar pelos mortos aprende a viver melhor entre os vivos. Você já sentiu que o fim do ano revela o que estava escondido o ano inteiro, como se a consciência ficasse mais sensível e o coração mais vulnerável? Santa Catarina via isso como uma janela. Deus permite que a verdade apareça para que você não entre no próximo ano carregando cargas desnecessárias. E uma das cargas mais pesadas é a indiferença pelas almas. Porque a indiferença fazenda você viver como se a eternidade não existisse. E quando a eternidade não existe na sua cabeça, seus pecados ficam pequenos, sua oração fica opcional, e sua conversão fica adiável. Santa Catarina não deixava a alma adiar. Ela te pega pela mão e te diz: hoje é dia de gratidão, sim, mas hoje também é dia de misericórdia. E misericórdia tem nome, Jesus Cristo. Agora vamos aproximar ainda mais essa realidade do seu coração. O que realmente acontece com uma alma quando você reza por ela no dia 31? Acontecem 3 movimentos invisíveis. O primeiro movimento é que a Igreja intercede com você. Quando você se une ao Te Deum, você não é um indivíduo solto. Você está dentro de um corpo, o corpo de Cristo. E o corpo reza com você. O segundo movimento é que Deus aplica a graça com justiça e amor. Deus não é emocional. Deus é santo. Ele aplica a graça de forma perfeita, como convém àquela alma, no mistério da sua purificação. O terceiro movimento é que você é transformado. Porque quando você faz um ato de sufrágio, seu coração aprende a viver para além do próprio umbigo. E esse é o milagre que muitos ignoram. A oração pelos defuntos cura a vaidade do vivo.
E agora eu preciso ser bem claro sobre as condições, do jeito simples que Santa Catarina gostaria. Para a indulgência ser plenária, a Igreja pede a confissão sacramental, a comunhão eucarística, a oração pelas intenções do Sumo Pontífice, o desapego de todo pecado, e a obra indicada que no dia 31 é o Te Deum rezado publicamente em igreja ou oratório. Você citou uma orientação pastoral muito divulgada, confessar 8 dias antes ou 8 dias depois. Isso ajuda a se organizar, e o essencial é que a confissão esteja próxima e unida à intenção de cumprir as condições com sinceridade. E você também citou a participação na missa. Isso é sábio, porque a missa é o coração de tudo. O Te Deum, quando rezado em comunidade, muitas vezes está integrado à liturgia do fim de ano, como um ato solene de ação de graças. E quando você faz isso em estado de graça, você está encerrando o ano do melhor jeito, com Deus, pela Igreja e pelas almas. Talvez você pergunte, por que rezar pelo Papa? Porque essa condição não é política, é unidade. É você dizendo, eu não quero uma fé particular, eu quero a fé em comunhão. E a comunhão é a estrutura invisível que sustenta a graça no corpo da Igreja. A oração nas intenções do Sumo Pontífice pode ser simples, tradicionalmente um Pai Nosso e uma Ave Maria oferecidos com essa intenção. E agora, para não ficar só na teoria, eu vou te levar para um cenário real que Santa Catarina descreveria com doçura e firmeza. Imagine uma alma que morreu com fé, mas com muitas pequenas dívidas espirituais, impaciências repetidas, orgulhos escondidos, palavras duras, negligências na oração, falta de caridade, feridas não curadas. Ela está salva, mas está sendo curada. E então, na noite do dia 31, você se lembra dela. Você vai à missa ou se une à igreja, você reza o Te Deum com gratidão, você se confessa, você comunga, você reza pelo Papa, e você diz a Deus, Senhor, eu ofereço este sufrágio por esta alma. O que acontece com ela? Acontece um alívio, do jeito que Deus determina. Você não precisa medir. Você precisa crer e amar. Agora eu te pergunto, você vai deixar esta noite ser mais uma, ou você vai torná-la uma noite de caridade eterna? Você vai terminar o ano só com desejos para os vivos, ou vai terminar o ano com uma oração por quem já partiu? Porque isso é um sinal de escolha interior. Isso é um sinal de que você entendeu o que Santa Catarina quer te entregar. O fim do ano não é só o fim de um calendário. É um convite a viver com a eternidade no coração. E aqui está o detalhe que vai te proteger de 2 erros. O primeiro erro é tratar indulgência como automática. Indulgência exige disposição interior. Sem desapego do pecado, sem estado de graça, sem honestidade, o ato pode ser piedoso, mas não será plenário. O segundo erro é tratar isso como algo para especialistas. Não é. É para o povo de Deus. É para quem quer amar. É para quem quer terminar o ano com Deus. É para quem quer socorrer uma alma. Agora, no próximo trecho, eu vou te mostrar como você pode fazer isso hoje à noite de forma simples, em passos memoráveis. E como Santa Catarina ensinaria você a transformar a contagem regressiva do mundo em um ato de louvor e sufrágio que o céu reconhece. Você já imaginou que, enquanto muitos contam os segundos para o ano virar, você pode contar misericórdias para uma alma ser aliviada? Santa Catarina ensinaria você a fazer assim, sem drama, sem superstição, com reverência. Primeiro, escolha uma intenção. Não escolha 10, escolha uma, para ser verdadeiro. Pode ser pelas almas mais abandonadas. Pode ser um nome de família. Pode ser pelos sacerdotes falecidos. Pode ser por quem morreu sem um adeus. Segundo, prepare o coração com confissão próxima e faça tudo ao seu alcance para estar em estado de graça, com a intenção sincera de cumprir as condições da Igreja. Terceiro, participe da missa e receba a comunhão com o coração limpo. Quarto, reze publicamente o Te Deum no dia 31, em igreja ou oratório, como a Igreja concede para a indulgência plenária.
Quinto, reze nas intenções do Sumo Pontífice com simplicidade. Sexto, faça o ato mais escondido e mais precioso, renuncie ao apego de todo pecado. Diga a Deus: Senhor, eu não quero guardar no meu coração nenhuma amarra, porque sem essa disposição, a indulgência não é plenária. Agora você me pergunta, e o que eu digo por dentro na hora? Santa Catarina te diria para não inventar muito. Ela diria para fazer duas coisas. A primeira é ação de graças. Meu Deus, obrigado por este ano, mesmo pelas cruz, porque tu não me abandonaste. A segunda é oferta. Meu Deus, eu ofereço este te Deum, esta missa, esta comunhão, pela alma de, e você diz o nome ou diz, pela alma mais abandonada. E então você confia e descansa. Porque a caridade não precisa ficar se provando. A caridade faz e entrega. E é aqui que Santa Catarina mudaria o seu fim de ano para sempre. Porque ela não quer que você veja a indulgência como prêmio. Ela quer que você veja como missão. Você termina o ano agradecendo, sim. Mas você também termina o ano sendo instrumento de misericórdia. E isso te faz entrar no próximo ano com um coração menos pesado, porque um coração caridoso aprende a confiar. Agora eu quero te fazer uma pergunta que vai revelar seu estado interior. Se você puder escolher uma coisa para levar ao próximo ano, você prefere levar controle ou confiança? Porque o dia 31 é um dia em que o controle cai. Você não controla o ano que passou. Você não controla o amanhã. Você só controla o seu sim hoje. E o seu sim hoje pode ser um ato de misericórdia por uma alma. Isso é confiança. E agora eu quero selar este roteiro do jeito que Santa Catarina selaria, com um chamado prático, curto, memorável para você fazer hoje à noite sem planos longos, sem complicação, só com fidelidade. Primeiro, faça uma confissão próxima e termine o ano em estado de graça, se você puder. Segundo, participe da missa e receba a comunhão com reverência. Terceiro, reze publicamente o Te Deum no dia 31, em igreja ou oratório, em ação de graças, como a igreja concede para a indulgência plenária. Quarto, reze um Pai Nosso e uma Ave Maria nas intenções do Sumo Pontífice, com simplicidade. Quinto, ofereça tudo por uma alma, com nome ou com a intenção das almas mais abandonadas. Agora reze comigo uma oração breve para você guardar e repetir hoje à noite, antes da meia-noite ou depois, com o coração sério e sereno. Senhor Deus, eu te dou graças pelo ano que passou. Eu te peço perdão pelo que te ofendeu em mim. Eu renuncio a todo pecado e a todo apego que me afasta de ti. Eu uno minha oração à tua igreja e ao teu altar. E ofereço este Te Deum, esta missa e esta comunhão em sufrágio pela alma que mais precisa da tua misericórdia nesta noite. Concede-lhe alívio, concede-lhe luz, concede-lhe a paz da tua presença. Amém. Lembre-se de 2 santos para inspirar sua noite: São José, que serviu a Deus no silêncio com fidelidade, e São Bento, que nos ensina a viver com vigilância e reverência, sem brincar com o mal e sem brincar com a graça. Se esta mensagem tocou seu coração, faça algo agora por aquelas almas que esperam por sua caridade. Reze por elas, ofereça uma missa, compartilhe esta revelação com quem precisa. Sua oração pode ser a única ponte entre uma alma sofrida e o abraço eterno de Deus. Inscreva-se no canal Revelações de Santa Catarina, ative o sino e nos ajude a espalhar essas mensagens que não vêm da terra, mas do céu. Escreva nos comentários: Santa Catarina, que minha oração alcance quem mais precisa, e junte-se a esta corrente de luz e intercessão. Compartilhe com alguém que você ama. Uma alma pode ser salva pela sua fé.